Esse cara encontra uma misteriosa arma humanoide durante uma invasão do exército, e esse encontro vai acabar alterando o rumo de sua pacata vida de estudante para sempre. Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Valve The Liberator, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Num futuro distante, a maior parte da humanidade passa a viver no espaço, dividido em duas superpotências, Dórcia e Aros, a organização do Tratado do Atlântico. E além deles, existia um estado pacífico chamado Giora, que sempre se manteve neutro em meio às disputas dos outros dois. Passamos para Haruto Tokishima, perdendo uma competição de quem come mais para sua crush, a Choco Sashinami, na Academia Sakimori, que fazia parte do módulo 77 da esfera de Dyson Giora. Já no espaço, vemos Elf Karnstein e alguns comparsas finalizando alguns oficiais ao chegarem em Gior. E na escola, Inosuka incentiva Haruto a se declarar para Choco, e o garoto demonstra não ter coragem. E aí, ele e a moça vão varrer um corredor, quando Choco reclama que Haruto perdeu a competição de mais cedo por não ter se esforçado o suficiente. E o garoto responde que não gostava de disputas, preferindo viver em um mundo onde todos pudessem compartilhar as coisas sem guerras. E Elf, que estava passando por ali naquele exato momento, escuta a conversa e fala para Haruto que não era assim que o mundo funcionava, e uma hora ele ia ter que lutar querendo ou não. Mais tarde, Choco e Haruto vão limpar um templo do lado de fora da escola, e lá o rapaz decide se declarar. Porém, antes que tenha a chance, robôs de combate chamado WAF, que pertenciam ao exército de Dórcia, invadem o espaço aéreo de Gior. Enquanto isso, em um centro de pesquisa subterrâneo dentro da Academia Sakimori, vemos Elf assassinando diversos cientistas atrás do Valve, um robô de última geração desenvolvido por Gior. E antes que o rapaz ponha as mãos no robôzão, um dos cientistas consegue mandar a máquina para a superfície. Lá, ele surge bem na frente de Choco, Haruto e os outros estudantes, que ficam sem saber o que era aquilo. É nessa hora que Choco se adianta para ajudar uma pessoa presa dentro de um carro, e acaba pulverizada por um disparo de WAF. Ao ver aquilo, Haruto fica desesperado, e resolve que vingaria a amada usando o Valve, mesmo sem saber operá-lo direito. Assim, ele entra no robôzão, que mostra uma mensagem perguntando: "Você renuncia como ser humano?" E Haruto acaba apertando o sim, por estar decidido a vingar Choco. Desse jeito, o rapaz leva 2 picadas em seu pescoço, e a máquina começa a operar, demonstrando uma espetacular habilidade em combate. Então, rapidamente, ele derrota as unidades WAF, e todos em Gior ficam em êxtase pela vitória, ao mesmo tempo que Haruto desaba no chão ao se lembrar da amada. Nesse instante, Elf surge, esfaqueia Haruto e lhe dá 2 tiros. Contudo, o rapaz não era mais humano, e revida o ataque mordendo Elf. Em seguida, Inosuka, Sakurai e Saki Hokino chegam ao local e encontram os 2 rapazes inconscientes, percebendo que apesar das roupas rasgadas e do sangue que o cobria, Haruto não possuía nenhum ferimento. Sem demora, os companheiros de Elf também chegam ao local, e o Dorciano desperta e atrai os colegas, ajudando os estudantes a fugirem dali. Só que aquele era na verdade Haruto, que tinha trocado de corpo com Elf de alguma forma. Ele então decide retornar ao Valve, por conta do ataque continuar, e acaba finalizando alguns Dorcianos a sangue frio. Depois ele pega o seu verdadeiro corpo e leva para dentro do robô. Hokino, que estava com ele, amarra o Haruto / Elf e o garoto morde o seu próprio corpo, desfazendo a troca. Assim ele retoma o controle do Valve e acaba sendo jogado no espaço, onde enfrenta os ex-companheiros de Elf, que pensam que tinham sido traídos. Em paralelo, o verdadeiro Elf desperta e consegue se desamarrar, capturando Hokino e exigindo saber o porquê dos seus companheiros o considerarem um traidor. É então que Haruto recebe uma ligação de Choco, contando que estava soterrada dentro de um carro, junto com o homem que tentou salvar. E aí o rapaz se apressa em ir ajudá-la, mas Valve começa a superaquecer, e o limitador de calor muda de 100 para 666, desbloqueando o verdadeiro poder do Valve. E quando o robôzão recebe um ataque de Adrey, o príncipe de Dórcia, o medidor atinge seu limite, e o Valve ativa sua Harakiri Blade, derrotando o mecha, que era a menina dos olhos dos Dorcianos, com um único golpe. E tudo ainda piora para os vilões, quando as naves da Aros, os seus rivais de longa data, surgem e os fazem fugir. Mais tarde, Haruto finalmente tem a chance de se declarar para Choco, só que ele não faz isso, por acreditar que agora tinha se tornado um monstro. Após isso, o irmão do Haruto e os amigos tentam descobrir o que tinha acontecido com ele, quando o Haruto subitamente tenta atacar Inosuka como se fosse um vampiro, e Hokino o detém com um golpe. Nessa hora, a professora Lion Nanami chega e leva Haruto até a presença do senador Fígaro de Aros, que pede ao jovem que escreva uma mensagem em uma rede social, para que todos saibam que o defensor de Giora estava bem. E ao fazer isso, vemos diversas pessoas, inclusive celebridades, saudando o rapaz. Em seguida, o senador Fígaro conta que aquilo que eles detiveram era apenas uma parte da força dorciana, de forma que era melhor que todos evacuem o módulo 77 antes do ataque principal chegar. E aí a retirada começa, enquanto Elf é interrogado, e descobrimos que ele era conhecido como o exército de um homem só, por conta de uma vez ele ter derrotado sozinho 5.000 soldados. E por conta de suas habilidades lendárias, Elf não demora a se libertar e finaliza os seus captores, fugindo do local e sabotando a retirada do povo de Giora. Em paralelo, o comandante Cain Dressel de Dórcia ordena a
A-Dray e os ex-companheiros de Elf que lancem uma segunda onda de ataque e recuperem o Valvry. De volta a Giora, os alunos se desesperam por não poderem mais escapar do local, enquanto Haruto é confrontado pelo valentão Raizo Yamada, que pede ao jovem que passe o comando do Valvry para ele, pois o rapaz queria vingar a morte de seus amigos. É então que Elf aparece, coloca Yamada para dormir e propõe a Haruto que se junte a ele, para juntos levarem uma revolução até Dórcia. Simultaneamente, o grande conselho de Aros volta para capturarem o Valvry e iniciarem uma guerra total contra a Dórcia. Já no módulo 77, Haruto recusa a proposta de Elf e vai até o senador Fígaro, que estava tentando fazer um soldado de Aros pilotar o Valvry, só que o robozão rejeita o homem e o finaliza. Nesse instante, a frota de Dórcia começa a atacar Gior novamente, e o senador se prepara para fugir dali levando o robô e Haruto como prisioneiro, para que ele fosse estudado. Enquanto isso, Choco entra na escola atrás de Haruto e acaba se deparando com Akira Renbokoji, uma jovem hacker antissocial que tinha interceptado as comunicações de Aros e descoberto os planos do senador Fígaro. Sabendo disso, Choco corre para avisar os demais, e eles conseguem desmascarar o senador e ajudam Haruto a fugir. O garoto então corre para recuperar o Valvry, e assim que consegue, Elf surge, revelando que toda a Gior já tinha sido dominada por Dórcia. Nessa hora, Choco tem a ideia de usarem o irmão de Optimus Prime para barganhar com as duas superpotências. Para Aros, diriam que entregariam o Valvry para Dórcia, e para Dórcia diriam que entregariam o Valvry para Aros, caso eles os atacassem. Dessa forma, nenhum dos dois se atreve a atacá-los, nem aos seus parentes fora do módulo 77, e os jovens tornam o módulo 77 um estado soberano, nomeando Choco como sua líder, já que ela era a filha do presidente de Giora. Então vemos Haruto usando o Valvry para separar o módulo 77 do restante da esfera de Dyson. Um tempo se passa, e vemos que os únicos adultos do módulo 77 eram os professores Takumi Kibukawa e Nanami, e também que Inosuka tentou arrecadar a grana através das redes sociais, mas não teve muito sucesso. Em simultâneo, Dórcia se mobiliza para a guerra contra Aros, sem sequer voltar a ameaçar o módulo 77. Já no lado de Aros, eles debatem se deveriam formar uma aliança com os adolescentes, devido ao grande número de simpatizantes que eles estavam conquistando. Enquanto isso, o País das Maravilhas sofre com problemas internos, como a vez em que a energia caiu e o frio do espaço invadiu o local, gerando alguns atritos entre as moças. Por sorte, Otamaya e Yamada conseguem restaurar a energia antes que todos percam a cabeça. Em seguida, os alunos têm a ideia de gravarem um clipe para mostrarem aos familiares que as coisas iam bem no módulo 77, e o vídeo acaba tendo um alcance maior do que eles esperavam, chegando até a população de Aros, e fazendo com que os jovens comecem a receber muitas doações. Mais tarde, Haruto e Ryukino estão explorando as profundezas do módulo 77, no intuito de conhecerem cada canto do local, quando eles descobrem mais robozões escondidos. E Haruto pede à moça para manter aquilo em segredo, e ela concorda lhe dando um beijo. Em seguida, Ryukino entra em um dos robôs e aceita o acordo com a máquina, pois ela era uma cantora famosa que queria se tornar ainda mais conhecida, e acaba virando um ser imortal assim como Haruto. O garoto até tenta impedi-la, mas não consegue. A seguir, a moça revela que passou por muitas coisas ruins durante a sua vida, e por isso odiava os humanos, de forma que ela não tinha nada a perder ao se tornar um monstro imortal. Então, Haruto fica com pena dela, e a jovem aproveita a oportunidade para mordê-lo, trocando seus corpos e aprontando diversas travessuras com o corpo do rapaz, que deixa Choco enciumada. É então que a frota dorciana cerca o módulo 77 e começa um ataque a eles, destruindo facilmente a nave do senador Fígaro, que estava estacionada em órbita. E aí, sem pensar duas vezes, Ryukino e Haruto entram em combate, e X-Ai percebe que os Valvrys eram muito bons em ataques próximos, contudo, eles eram fracos em ataques à distância. Usando essa tática, ele ataca Carmilla, o nome do Valvry de Ryukino, e faz a moça entrar em pânico e travar. Ao ver a situação, Choco fala com a amiga pelo rádio, incentivando ela a continuar a lutar, e fala que agora ela tinha uma grande plateia lhe assistindo. Isso faz Ryukino despertar, e ela consegue encurtar a distância até as unidades WAF, e detona os X-Ains. Isso faz os dorcianos baterem em retirada. Só que aquilo era apenas uma distração, e A-Dray consegue se infiltrar no módulo 77. Então passamos para 200 anos no futuro, onde vemos Ryukino a bordo de seu Valvry, pegando um relógio de bolso e dizendo algo sobre uma promessa que havia feito. De volta ao presente, Satomi Renbokuji, o presidente do conselho estudantil, descobre sobre os Valvrys e diz a Haruto que iria colocar tudo sob o chapéu do conselho. Porém, o irmão do Haruto discorda e é acompanhado pelos colegas, que acham que ele era a melhor opção para cuidar dos robozões. Mais tarde, Haruto conta para os colegas como se sentiu um monstro desde que fez o pacto com o Valvry, e Sakurai o conforta, dizendo que ele sempre seria amigo deles. Já em outro ponto do módulo 77, Elf está mexendo em um controle, quando é visto por Akira, que tinha ficado escondido esse tempo todo. Só que de alguma forma, Elf descobre a presença dela e a amarra. Depois, ele vai até Choco passar a ela seus planos para a nova Giora, que é o nome adotado pelo módulo 77. O cara mostra que tinha o controle do colégio, pois havia instalado armadilhas por todos os lados. Ao saber
saber disso, Haruto corre até o hangar do Valve, mas é impedido por Elf, e é nessa hora que Adrey revela sua presença. Inicialmente ele tenta fazer Elf voltar para o seu lado, porém o cara recusa, afirmando que Haruto era a parte essencial dos seus planos. Então Killveer surge atirando para todos os lados e faz uma viga de aço cair em cima de Haruto. Em seguida, Elf consegue expulsar os dois inimigos do hangar, enquanto várias unidades Boafia aguardavam em posição de ataque. Nessa hora, Hukino ataca com Carmilla e acaba presa em uma armadilha, ao mesmo tempo em que Elf se oferece para trocar de corpo com Haruto, que estava preso pela viga. Assim, o garoto entra em sua máquina e com o apoio de Elf ele consegue ajudar Hukino a se livrar da armadilha, contendo mais uma tentativa de invasão de Dorsia. E aí, quando tudo está calmo, Haruto tira a foto de uma menina do bolso de Elf e começa a chorar sem saber o porquê. Já no hangar, Inosuke encontra o corpo sem vida de Sakurai, que tinha ido atrás de Haruto e foi atingida pela rajada atirada por Killveer. Passamos para um flashback de quando o jovem Elf tentava escapar de um campo de prisioneiros dorsiano e acaba fazendo como refém a princesa Licelotte de Dorsia ao ser encurralado pelos guardas, e ela era a menina da foto. De volta ao presente, Elf acorda preso a uma mesa e informa que o próximo ataque de Dorsia ocorreria dentro de 6 horas. Ele também fala que esperava que Haruto aceite o seu acordo, para que assim possa dar início à revolução. Já Hukino está do lado de fora lamentando a sua incapacidade de reagir durante a última batalha. E Inosuke se mostra transtornado pela morte de Sakurai, acusando Haruto de não protegê-la. Mais tarde, Choco vai até o esconderijo de Akira e a solta das amarras, desabando em lágrimas logo em seguida. Nessa hora, Satomi, que é o irmão de Akira, surge e se surpreende ao vê-la interagindo com outra pessoa. Logo, um novo ataque de Dorsia se inicia, com eles conseguindo colocar homens armados dentro do módulo 77, inclusive o príncipe Adrey, que consegue sequestrar alguns navios de guerra e usá-los contra os jovens. E Haruto junto de Hukino contra-atacam, mostrando muito mais sintonia que da última vez. Contudo, ao perceber que não poderia vencer, Haruto decide que era hora de aceitar a proposta de Elf. Assim, o cara acaba sendo solto e ajuda os estudantes a vencerem os rivais mais uma vez. Só que no processo, Elf acaba tendo a sua nave destruída e é jogado no espaço, onde tem um devaneio com a princesa Licelotte, que lhe entregou um pedaço do seu cabelo como forma de mostrar que estava entregando metade de sua vida a ele. No presente, Elf é resgatado por Haruto, ao mesmo tempo em que Ken olha uma das fotos do hangar dos Valvers tiradas por Adrey e fica interessado em um robozão parcialmente desmontado. Um tempo depois, Elf passa a administrar o módulo 77, designando postos para cada um dos alunos e montando uma forte estratégia de defesa. Tudo enquanto a estação caminhava para a lua terrestre, pois lá era um local neutro. E as coisas ali estavam muito mais organizadas do que antes, tanto que Yamada tenta roubar um dos Valvers e acaba preso em uma solitária. Então Dorsia lança um novo ataque e percebem como as defesas do módulo estavam melhores, por isso eles atraem Haruto e Hukino para longe da estação e os atacam com uma frota que estava escondida. Só que Inosuke assume o controle de um Valve azul, cheio de ódio por ter perdido a sua crush, a Sakurai, e ele usa o grande poder de fogo do robô para derrotar diversos inimigos. Contudo, o garoto é descuidado e quase se ferra. Por sorte, Yamada surge pilotando um Valve amarelo, e juntos os dois rapazes dão um grande prejuízo à frota dorsiana. Mais tarde, Haruto fica bolado com Elf por conta de ter permitido que mais alunos fizessem um pacto com os Valvers, e o cara responde que aquilo foi a vontade deles. Em seguida, ele vai confrontar o professor Kibukawa, que revela que o módulo 77 tinha sido construído na intenção de se tornar o lar dos Valvers. O sensei também explica que tudo ali foi criado como parte do projeto VVV, uma iniciativa militar de Gior, e que o Valver de número 1, o robô que Haruto pilotava, era o único que possuía uma estranha IA, e a Harikari Blade. O homem ainda prossegue, contando que os alunos da Academia Sakimori haviam sido geneticamente modificados como parte desse experimento. Em outro lugar, Haruto pede aos demais pilotos que mantenham a sua condição de imortais em segredos. Inclusive, os casos de possessão do rapaz estavam se tornando cada vez mais frequentes, conforme a IA do seu Valve se tornava mais faminta. Já na frota dorsiana, o comandante Ken avisa a Adrey e os demais que aquela era a última chance que tinham para atacar o módulo 77, pois uma vez que eles cheguem à lua, eles não poderão mais ser tocados. De volta à Nova Giora, a professora Nanami dá início a uma votação para decidir quem os representaria nas negociações que viriam pela frente, e Haruto descobre que o pai de Choco tinha sido sequestrado, prometendo que o salvaria. Mais tarde, Haruto começa a perder o controle de si mesmo, e Hukino promete que o finalizaria caso ele finalizasse um inocente. Em seguida, ela se oferece para saciar a fome que ele sentia, e os dois acabam relaxando, pois a fome dele era por relaxamento. Posteriormente, Haruto acorda horrorizado com o que tinha acontecido, quando Hukino o informa
forma que Choco tinha ganho a eleição. Já no espaço, o Tribunal Militar de Dórcia condena à morte Ryuji Sashinami, o pai de Choco, ao mesmo tempo em que as coisas parecem ir bem no módulo 77, com a aproximação da lua. E Haruto tenta se desculpar com Hokino pelo acontecido da noite anterior, mas a garota se mostra decidida a não deixá-lo se desculpar, pois era apaixonada por ele. Então os dois acabam indo parar em uma sala de cinema, onde assistem um filme protagonizado por Hokino. Em paralelo, Choco se prepara para tirar a foto oficial após a sua vitória e convida Akira, mas a moça entra em pânico ao pensar em sair do seu esconderijo, por conta de ter algum trauma do passado. Nesse instante, mais um ataque de Dórcia começa, e eu tenho que falar que esses caras são insistentes. Então Elf explica sua estratégia para os companheiros, que consistia em atrair as aves inimigas para que Haruto elimine o maior número possível com apenas um golpe da Hariki Blade. Nessa hora, o contra-almirante Delius Waltenberg liga para Choco, mostrando que o pai dela era refém e exigindo que entregassem todos os Valvers. Enquanto isso, Haruto está no espaço carregando seu ataque, e Elf fala para Choco que aquilo acabaria destruindo a nave do contra-almirante, levando Ryuji junto com os inimigos. E ouvindo aquilo, a garota fica totalmente sem ação. Já Haruto prossegue com o plano, sem saber que o pai da amada estava numa das naves inimigas, e assim que fica pronto, ele dispara a Harakiri Blade. Só que enquanto ele e os outros Valvers lutavam no espaço, X-Sainz consegue se infiltrar no módulo 77 a caminho dos hangares dos robôs, que ficam presos do lado de fora por conta de um ataque de A-Dray. Vendo aquilo, Haruto resolve abandonar seu robô, que fica fora de combate por um tempo, e volta para a estação espacial com a ajuda de Hokino, a quem ele pede em casamento, só que a garota acaba recusando. Assim, Haruto entra em contato com Elf e o pede para ajudá-lo a contra-atacar os Dorcianos que invadiram o módulo 77. E nessa hora descobrimos que os vilões estavam usando uma broca mecânica que liberava um gás venenoso, que tinha como objetivo envenenar toda a atmosfera do local. Enquanto isso, Ken consegue se infiltrar no hangar dos robôs, tomando o Valver número 1 como refém, e dando uma coça em Elf e Haruto, quando eles tentam reaver o robô. Em paralelo, os demais Valvers começam a serem dominados, pois Ken tinha descoberto que se eles superaquecessem, as máquinas perdiam a sua funcionalidade. Em paralelo, Choco continua em choque pela perda do pai, quando Satomi liga para ela pedindo que ajude Akira, pois o veneno da broca logo chegaria até ela. E é nesse momento que descobrimos que Akira tinha medo do mundo exterior por conta de ter sofrido bullying, e ao perceber que Choco estava indo até ela, Akira faz de tudo para impedi-la, pois não queria deixar o seu abrigo. Contudo, ao ver a amiga em perigo, Akira toma coragem e corre para ajudá-la, ao mesmo tempo em que a broca enfim começa a furar a superfície do módulo 77. Logo, Akira alcança Choco, mas vê sua passagem bloqueada por diversos escombros e uma brecha por onde via o Valver número 6 estacionado. Então ela assume o controle do robô, firmando um contrato com ele e salva Choco. Além disso, Akira consegue hackear a broca e fazê-la retroceder. Depois, ela brota onde estavam Ken e Haruto, e o aparecimento dela dá a chance do garoto recuperar o controle do irmão do Optimus Prime. Só que quando parecia que a maré tinha virado para os jovens, Ken demonstra não ser um humano comum, ao usar uma IA irmã da IA do Valver 1 para ativar a unidade 2, que estava incompleta. E ao fazer isso, membros de plasma surgem e completam a máquina, formando o Valver número 2. E encerramos essa temporada com os jovens surpresos com aquilo, enquanto longe dali, homens da organização Magius, da qual Ken faz parte, estão se reunindo para uma conferência. Fala galera, querem ver a próxima temporada desse anime? Me contem nos comentários. Essa pobre garota surda sofre bullying por conta de sua condição, porém tudo isso acaba gerando um grande problema no futuro dos envolvidos. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.